Olá, bem-vindo a todos. Nós vamos na parte 2 do estudo das propriedades físicas dos compostos moleculares, estudar a questão da solubilidade. Quando eu misturo dois compostos, duas substâncias, elas podem interagir uma com a outra e fazer com que elas sejam miscíveis quando elas se misturam, formando um sistema homogêneo. Mas isso nem sempre acontece. Pode acontecer de misturarmos dois compostos e não haver essa interação entre as moléculas, portanto, nesse caso as substâncias são immiscíveis e elas não se dissolvem. Então, o critério fundamental da solubilidade dos compostos moleculares vai seguir a regra do semelhante dissolve semelhante. Ou seja, semelhante dissolve semelhante é sobre o ponto de vista químico. Se as substâncias são semelhantes quimicamente falando, então significa que elas se interagem entre si. Se há uma compatibilidade química e elas interagem entre si, porque são compatíveis quimicamente, então uma substância dissolve na outra, mas o critério para se dissolver é esse. Um composto semelhante, quimicamente falando, dissolve um composto semelhante. Tá, isso de um modo geral, né, pode ser traduzido mais detalhadamente da seguinte maneira: quem é semelhante dissolve semelhante. Um composto semelhante é um composto de natureza polar dissolve um outro composto de natureza polar, semelhante com semelhante. E um composto de natureza apolar dissolve outro composto de natureza apolar. Certo? Isso que significa semelhante dissolve semelhante? Substâncias que são compatíveis quimicamente falando, elas interagem entre si de modo que uma dissolve ao se dissolver na outra, ao misturar na outra, ok? Então, agora isso explica aquela questão: por que a água e o óleo não se misturam e formam um sistema heterogêneo? Por esse motivo. A água é uma substância de natureza polar, enquanto o óleo é de natureza apolar, e eles não são compatíveis quimicamente falando, e por isso que a água não se mistura com óleo, certo? Então, óleo se mistura com outro composto de natureza apolar, como gasolina, querosene, por exemplo. A água se mistura com outro composto de natureza polar, como álcool, né? Como a acetona, entre outros. Agora, vamos fazer um exercício aqui para justificarmos esta tabela. Essa tabela mostra que eu tenho aqui esses álcoois, metanol. Vamos desenhar as estruturas dessas cadeias aqui, ó. O metanol, met, né, é uma cadeia contendo um átomo de carbono. Aqui nós temos o etanol, prefixo et. Ela tem 2 átomos de carbono na cadeia. N-propanol. Esse N significa que a hidroxila está ligado na extremidade do álcool. Propanol. N-butanol. CH3, CH2, 1, 2, 3, 4 carbonos, e a hidroxila está aqui. O outro é o pentanol, tem 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, e consequentemente o hexanol tem 6 carbonos.
Eu acho que você consegue entender o que está acontecendo aqui, né? Observem, o metanol tem um átomo de carbono, o etanol tem 2 átomos de carbono, o propanol tem 3 carbonos, o butanol tem 4 carbonos, o pentanol tem 5 carbonos e o hexanol tem 6. Quando o álcool tem 1 carbono, 2 carbonos até 3 carbonos, a solubilidade do álcool em 100 gramas de água é infinita. Quer dizer o quê? Você coloca qualquer quantidade do álcool em 100 gramas de água, ele dissolve completamente. Mas acontece que quando passou para 4 carbonos, aquela solubilidade infinita reduziu apenas 8 gramas do álcool dissolvido em cada 100 gramas de água. E quando passou para 5 carbonos, aí a solubilidade caiu de 8 para 2 gramas por 100 gramas de água. Para 6 carbonos, a solubilidade ficou ainda menor. Agora, por que até 3 carbonos deu solubilidade infinita e depois de 4 carbonos para frente a solubilidade foi diminuindo gradativamente? Para explicarmos esta questão, eu preciso falar para vocês que a função álcool ela é representada genericamente desta maneira, ROH, onde esse OH é a hidroxila que caracteriza a cadeia, a função álcool, que é de natureza polar, porque temos o oxigênio que é eletronegativo e o hidrogênio que é eletropositivo, então temos 2 átomos de característica polar. Enquanto esta letra R, ela representa uma cadeia carbônica. Uma cadeia carbônica, para quem não sabe, é isso daqui, ó. É uma sequência de átomos de carbono. Aqui só tem um, né? Aqui já tem 2 carbonos, aqui tem 3, aqui tem 4, aqui tem 5, 6 carbonos. E essa sequência de átomos de carbono, ela vai constituir esse R aqui do meu resumo, né? Vamos dizer assim, da característica de um álcool. Ele tem uma extremidade polar, que é devido à presença da hidroxila, e um R, que é a cadeia carbônica, que por sua vez é de natureza polar, certo? Aí, o que podemos explicar com relação ao álcool é o seguinte: até 3 átomos de carbono na cadeia, a extremidade do álcool polar ela acaba predominando sobre a extremidade apolar da cadeia carbônica. E com isso, se a parte polar predomina sobre a polar, o álcool ele é predominantemente polar e por isso é solúvel na água, que também é polar. Então eu vou escrever que até 3 átomos de carbono, a presença da hidroxila aumenta a polaridade do álcool e, consequentemente, aumenta a sua solubilidade em água, que também é polar. Mas a partir de 4 átomos de carbono para frente, então vamos escrever agora, a partir
de 4 átomos de carbono. Aí acontece o contrário. A parte apolar do álcool predomina sobre a parte polar. Então, o aumento da cadeia carbônica vai diminuir a polaridade do álcool e, consequentemente, diminuirá a sua solubilidade em água. Certo? Então, eu disse no início da aula, semelhante dissolve semelhante. Então, por isso que quando eu coloco água, não mistura com óleo, porque óleo é de natureza apolar, enquanto água é polar. Agora me explica essa. Você sabe muito bem que a gasolina vendida aqui no nosso país, ela tem álcool. E nós sabemos que gasolina é de natureza apolar e o álcool é de natureza polar. Por que o álcool dissolve na gasolina, então? Agora você vai responder essa. O álcool dissolve na gasolina porque ele tem uma cadeia carbônica que confere caráter apolar ao álcool. Por isso ele se dissolve na gasolina. Mas no álcool vendido nos postos da gasolina, nos postos de gasolina que vendem álcool combustível, o álcool não tem água também? O álcool tem álcool hidratado. Como que pode o álcool se dissolver tanto na gasolina, que é apolar, quanto na água, que é polar? Por que o álcool se dissolve nos dois solventes? A resposta é essa. O álcool tem na sua cadeia duas extremidades, uma polar e uma apolar. E quando uma predomina sobre a outra, aí você tem o caráter acentuado do tipo de álcool. Então, álcoois com até 3 átomos de carbono, essa extremidade polar predomina sobre a extremidade apolar e ele se torna solúvel completamente em qualquer quantidade de água. Mas a partir de 4 carbonos, à medida que essa cadeia carbônica fica maior, aí acontece o inverso. A extremidade apolar acaba predominando sobre a extremidade polar e a polaridade do álcool diminui à medida que aumenta a cadeia carbônica, diminuindo a sua solubilidade em água. Certo? Essa é a explicação referente a esse tipo de questão. Agora vamos fazer um segundo exemplo, um exemplo clássico, uma questão do vestibular da FUVEST, mas cujo raciocínio foi aproveitado em diversos vestibulares. Acompanhe, por favor. Aqui está. Aqui ele colocou a fórmula estrutural da vitamina A e a fórmula estrutural da vitamina C. E com essas duas fórmulas estruturais, ele pergunta para você. Antes da pergunta, ele fala que uma das propriedades que determina maior ou menor concentração de uma vitamina na urina é a sua solubilidade em água. E água você sabe que é polar. E ele pergunta na letra A, qual dessas vitaminas é mais facilmente eliminado pela urina? A vitamina que é eliminada na urina é aquela de caráter predominantemente polar, porque semelhante dissolve semelhante, né? Então polar dissolve em polar. Tá, e qual das vitaminas ela é predominantemente polar? Vamos analisar aqui, parecido com aquela molécula do álcool que eu mostrei há poucos instantes atrás. Aqui nós temos a hidroxila, que confere a vitamina C o seu caráter polar. Mas essa hidroxila está ligado a uma cadeia carbônica, essa que eu estou destacando aqui. E essa cadeia carbônica, por sua vez,
ela é a responsável pelo caráter apolar da vitamina. E se nós compararmos aqui as estruturas, uma hidroxila próximo dessa cadeia carbônica relativamente grande, é claro que nós podemos dizer que a vitamina A é predominantemente chamada apolar. E ela não é muito solúvel em água, que é polar. Ela é mais solúvel em gordura. Então a vitamina A, eu posso dizer que ela é lipossolúvel. Ou seja, ela é solúvel em lipídio, em gordura. Já que a sua cadeia apolar, ela predomina sobre a sua extremidade polar. Então ela é lipossolúvel. Então ela é mais armazenada do que excretada. Agora vamos analisar a fórmula da vitamina C. A vitamina C tem grupos polares? Tem. 1, 2, 3, 4 hidroxilas. E sem contar o átomo de oxigênio. Então, se nós compararmos a vitamina C com a vitamina A, nós temos uma cadeia carbônica, mas praticamente cada átomo de carbono está ligado a um grupamento de natureza polar. E ao contrário da vitamina a vitamina C ela é predominantemente polar, devido à presença de todos esses grupos polares, o OH e o oxigênio ligado ao carbono. E logo, ela é, portanto, hidrossolúvel, ou seja, ela é solúvel em água e por isso melhor eliminado pela urina, certo? Agora vamos responder essa questão aqui, ó. Respostas no item A. Qual dessas vitaminas é mais facilmente eliminada pela urina? Resposta: vitamina C, devido à presença de vários grupos que conferem caráter polar predominante. E por isso solúvel em água e melhor eliminada na urina. A urina tem água e a vitamina C ela é hidrossolúvel, então ela é solúvel em água e melhor excretado na urina. Tá, pergunta letra B. Dê uma justificativa para o fato do ponto de fusão da vitamina C ser superior ao da vitamina A. Muito bem, o ponto de fusão da vitamina A é 62 graus Celsius, da vitamina C 193, essa é fácil de responder. As hidroxilas fazem ligações de hidrogênio e essas ligações de hidrogênio são interações fortes. E aqui a vitamina A nós temos uma ligação de hidrogênio estabelecido entre as hidroxilas das vitaminas, enquanto aqui temos 1, 2, 3, 4 hidroxilas que fazem ligações de hidrogênio entre as moléculas da vitamina C. E quanto maior o número de hidroxilas, maior o número de ligações de hidrogênio e, consequentemente,
mais energia eu necessito para o rompimento das ligações, aumentando o ponto de ebulição e fusão. Então vamos justificar da seguinte maneira. Justifique o motivo para que o ponto de fusão da vitamina C é maior que o A. A presença das várias hidroxilas que fazem ligações de hidrogênio entre as suas moléculas, vírgula, que são interações fortes. Ah, mas a vitamina A também tem hidroxila. Concordo, mas só tem uma hidroxila e tem uma cadeia carbônica longa, ao passo que a vitamina C tem 4 hidroxilas. 4 hidroxilas. E essas hidroxilas ligam-se às outras hidroxilas da outra molécula da vitamina C através das ligações de hidrogênio, que são ligações extremamente fortes. Esse é um exercício tradicional que caiu na prova da FUVEST alguns anos atrás, que já foi copiado o raciocínio em diversos vestibulares, só que eu me recorde no Enem umas 3 vezes, tá? Mas fazendo esse exercício, consequentemente os outros ficam com um raciocínio parecido e são resolvidos de forma mais fácil. Um detalhe que eu quero chamar a atenção de todos, mais uma vez, é essa questão aqui, ó. Um composto orgânico, ele tem 2 extremidades, como no caso do álcool aqui, está vendo? Tem uma parte apolar, correspondente a um grupo eletronegativo, e uma cadeia carbônica de natureza apolar. E quando a cadeia apolar predomina, aumenta o caráter apolar e diminui o polar. Ao contrário, se o tamanho da cadeia carbônica diminui, aí acontece o inverso, a extremidade polar predomina sobre a cadeia carbônica. Isso é muito importante e você vai observar que existem diversos exercícios que fazem referência a essa linha de raciocínio, tá? A presença das hidroxilas aumentam a polaridade, aumentando a solubilidade em água. Se aumentar o tamanho da cadeia carbônica, diminui a polaridade e, consequentemente, diminui a solubilidade em água. Bom, depois da apresentação desse conceito teórico da solubilidade, vamos resolver os exercícios da sua apostila.